All right, welcome back to Calvary. Então, bem-vindo de volta a Calvary. Okay, we're continuing here in John chapter 7. A gente está continuando aqui em João capítulo 7. And today we're going to finish the chapter. E hoje a gente vai terminar o capítulo. Okay, remember that in chapter 7, Jesus is up in Jerusalem at the Feast of Tabernacles. Lembra que no capítulo 7, Jesus está em Jerusalém na festa de tabernáculos. And he's up there, he's actually in the temple preaching to people, teaching people. E ele está ali no templo, pregando, ensinando as pessoas. And there's a lot of mixed reactions. E tem umas reações meio diversificadas. Some ali. people are saying this could be the Messiah. Algumas pessoas estão dizendo que ele poderia ser o Messias. Other people say, no, this guy's causing trouble. Outras pessoas falam, não, ele está causando confusão. And so there's really a division that's being caused by Jesus. Então tem uma divisão que está sendo criada ali por causa de Jesus. Okay, Jesus said that he didn't come to bring unity, he came to bring division. Jesus disse que ele não tinha vindo para trazer unidade, mas divisão. And this is exactly what we're seeing here at the Feast of E é Tabernacles. exatamente isso que a gente está vendo aqui na festa de tabernáculos. So today we enter into the last day of the feast, Então hoje a gente está no último dia da festa and Jesus is going to stand up and begin to preach to the crowd again. e Jesus começa de novo a ensinar a multidão. And he's going to talk about some things that are really awesome. E ele vai falar de algumas coisas que são muito legais. Okay, so what we're going to see three parts here. Então a gente vai ver 3 partes aqui. First part, we're going to see he's talking about living water, verses 37 through 39. A primeira parte, do 37 ao 39, vai falar sobre água viva. Second part, we're going to see how the people are divided again, A segunda parte, a gente vai ver como o povo está dividido de novo, verses 40 through 44. do 40 ao 44. And the last part, verses 45 through 53, E na última parte, do 45 até o 53, we're going to see how the leaders are indignant against Jesus. a gente vai ver como os líderes ficaram indignados com Jesus. Okay, so let's start off. Então vamos começar. So look at the first part talking about living water. A primeira parte, falando sobre água viva. Look at verse 37. Olha aqui no versículo 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. So Jesus stands up on the last day of the feast and says, if anyone's thirsty, come to me. Então, no último dia da festa, Jesus se levanta no meio da multidão e fala: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. This feast was 8 days long. Essa festa durava 8 dias. And this last day was the most important. E esse último dia era o mais importante. Now you have to keep in mind, as Jesus says, hey, if anyone's thirsty, come to me. A gente tem que ter em mente que quando Jesus está ali no meio do povo e fala assim, se alguém tem sede, vem a mim. These guys have just had 7 days of feasting. Esses caras tiveram 7 dias de festa. Okay? They're eating, they're drinking for 7 days. Nessa celebração eles estavam há 7 dias comendo e bebendo. And Jesus says, come to me if you're thirsty. E Jesus fala, venha até mim se você está com sede. So it's kind of funny that he would say that on this day. Então é meio engraçado que ele diga isso nesse dia. But there's also something else. Mas tem uma outra coisa. Every day of this feast, one of the things that they did, Cada um dos dias dessa festa, eles faziam uma coisa. they would take these jars of water, Todos os dias eles faziam isso? Ah, tá. Cada dia dessa festa, eles repetiam essa mesma coisa. Eles pegavam esses jarros com água. they would go down to the pool of Siloam and fill it with water, Eles iam lá no tanque de Silom e enchiam de água. and then they would bring it to the temple and they would pour it out right in front of the people. E eles vinham no templo com esses jarros de água e despejavam isso diante do povo. Okay, now remember, the Feast of Tabernacles is to remind the people of God's faithfulness to the nation of Israel as they were in the desert after leaving Egypt. Então lembra que a festa de tabernáculos é para lembrar do povo sobre a fidelidade de Deus de ter cuidado do povo de Israel durante o tempo que eles ficaram no deserto depois de sair do Egito. For over 40 years, they lived in tents. Por 40 anos eles viveram em tendas, And em so, barracas. for this feast, for this entire time, they're living in tents or some sort of structure that's temporary. Então, nessa festa de tabernáculos, eles habitam nessas tendas, nesses como se fossem cabanas ou pequenos tabernáculos. And they're remembering how God provided for their ancestors every single day. E eles estão fazendo isso lembrando de como Deus proveu para os seus antepassados cada dia lá no deserto. But there's also an amazing story about God providing water in the middle of the desert. E a gente tem ali uma história muito interessante, maravilhosa de Deus trazendo água para o povo no deserto. There's the story of the rock at Oreb. É a história da rocha de Horebe. And this is a giant rock in the middle of the desert. E isso é uma pedra gigante que tem ali no deserto. If you guys are interested, you can look on YouTube and you can see the rock. Se você estiver interessado, você pode ir no YouTube, pesquisar e tem ali imagens da pedra. They call it the rock because it's the biggest rock that's around. Eles chamam de a pedra porque é a maior pedra que tem ali. There's rocks everywhere.
Tem pedra em tudo que é Okay, lugar. but there's this one rock that's bigger than all the rest. Mas tem a pedra que é tipo maior que todas as outras. And it's split right down the middle. E ela tá rachada, partida ao meio. And there's marks of water erosion all throughout the middle of that rock. E tem marcas de erosão de que a água passou por ali, fluiu pelo meio dessa pedra. Okay? Look for it on YouTube. You will see it. It's amazing. Então procura isso depois no YouTube, você vai ver, é fantástico. So these guys getting the water and pouring it out before the people, Então esses caras trazendo esses jarros de água e despejando diante do povo, they're reminding the people, this is how God gave your people rivers of water in the middle of the deserts. isso era para lembrar o povo desse episódio onde Deus trouxe água do meio do deserto para satisfazer o povo. Now, the thing is, on the 8th day, they don't do that. O negócio é que no 8º dia da festa eles não fazem isso. And so, when everyone's there in the temple, but there's no water flowing, Então eles estão ali no templo e não tem água fluindo. Jesus stands up and says, hey, if anyone's thirsty, come to me. E daí Jesus levanta e fala assim, ó, se alguém tem sede, vem até mim. So there's a lot of irony in what Jesus is saying. Então tem bastante ironia no que Jesus está dizendo. Okay? And then he continues on in what he's talking about. E depois ele continua pra gente ver o que ele está falando aqui. Look at verse 38. Olha aqui no 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. So he says, whoever believes in me Então ele diz, quem crer em mim, will have these rivers of living water flowing from them. vai ter esses rios de água viva fluindo do seu interior. What is he talking about? Do que ele está falando? Well, it's interesting because the Old Testament talks about living waters quite a lot. É interessante porque o Antigo Testamento fala muito sobre a água viva. I want to give you a bunch of verses. Eu vou te dar alguns versículos. Okay? Isaiah 44, verse 3. Isaías 44, versículo 3. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. So here's interesting because he talks about pouring out water upon the people. Então aqui é interessante porque Deus fala que vai derramar água sobre o povo. And here he talks about a connection between the water and the Spirit of God. E ele também faz uma conexão entre a água e o Espírito de Deus. That's really important, right? E isso é muito importante. Okay? Jeremiah chapter 2, verse 13. Jeremias 2:13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. So here he's talking about the nation of Israel rejecting him as their God. E aqui Deus está falando sobre a nação de Israel ter rejeitado a ele como Deus. He said, man, I'm like a fountain of living water. E ele fala, eu sou a fonte da água viva. But they don't want a fresh spring that's flowing out. Mas eles não querem uma fonte que esteja jorrando ali água fresca. They want to get cisterns. Eles querem cisternas. Cisterns were like these giant containers to catch the rainwater. Essas cisternas são tipo caixas d'água que eles usavam para reter água da chuva. Okay, now imagine we have these water boxes in our houses here in Brazil. Então aqui no Brasil, na nossa casa, a gente tem caixa d'água em casa. Imagine getting rid of a fresh well that you have on your property. Imagina que você está desprezando ou se desfazendo de um poço de água corrente que você tem na sua propriedade. And instead you find an old water box that's broken. Mas aí, ao invés disso, você acha essa caixa d'água que tá já velha e rachada. And you put that on top of your house. Você coloca ela lá no topo da sua casa. Like, man, this is so much better to have this broken water box as opposed to the fresh spring of water that's here flowing in my backyard. Você fala, nossa, é muito melhor mesmo essa caixa d'água velha e rachada aqui no meu telhado do que esse poço que tá com água corrente e fresca o tempo todo. The thing is, the water box is broken and won't hold any water. O negócio é que a caixa d'água, como tá rachada, não vai reter água nenhuma. And this is what God's saying. E é isso que Deus está falando He aqui. says, you're going after these idols. They're not gods. Vocês estão indo atrás desses ídolos que não são Deus. And so they don't do anything for you. E eles não vão fazer nada por vocês. It's like a broken cistern. É como uma cisterna rachada. It's worthless. É inútil. But you had the fountain of living water, Mas vocês têm a fonte da água viva, which is Him. que é Deus. Okay? Next verse. Próximo versículo. Jeremiah 17, verse 13. Jeremias 17:13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte da água viva. Again, it says here that the Lord is the fountain of living water. De novo, fala que o Senhor é a fonte de água viva. Okay? One more. Zechariah, chapter 14, verse 8 and 9. E mais um, Zacarias 14, de 8 a 9. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão quanto no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia,
haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. It says here that, again, you have this idea of water flowing, De living novo, water aqui, flowing. de novo aqui você tem essa ideia de água viva fluindo. And he says it's going to flow all the time. E diz que vai fluir constantemente. And he makes that connection between the Lord and the living water. E ele faz uma conexão entre o Senhor e essa água viva. Now, the thing that's so important here is he talks about how the Lord is one. E aqui é interessante como ele dá ênfase de que o Senhor é um. Okay? Now, this word one is very important in the Hebrew. Essa palavra um em hebraico é muito importante. This is the word echad. Essa é a palavra errad. One, echad, means a unity of one. Errad é uma unidade de um. It's not one singular like I am one person. Não é um singular como eu sou uma pessoa. It's the unity like a team. É uma unidade como um time. When we talk about the Brazilian national team playing soccer, Quando a gente fala, por exemplo, da seleção brasileira jogando futebol. it's one team, right? É um time. But there's like 20-something guys on that team. Mas tem uns 27 caras naquele time. Plus all the coaches and the trainers, all that stuff. E mais os treinadores, os técnicos e todo o pessoal. But it's one team. Mas é um time. Okay? This is echad. Isso é errado. This is the plurality, the unity in one. Essa pluralidade, essa unidade em um. And what he says is the Lord is one, a plurality, a unity of parts. E o que ele está dizendo aqui é que o Senhor é um. Ele é uma pluralidade, mas com unidade em um. How does that work with God? Como é que isso funciona com Deus? It's because he's talking about the Father, the Son, and the Holy Spirit. É porque ele está falando de Pai, Filho e Espírito Santo. This is a reference to the Holy Trinity. Isso é uma referência à Trindade. Okay, now this is interesting because he's talking about this long before Jesus comes to earth. E aqui é interessante também porque ele está falando disso muito tempo antes de Jesus vir à Terra. And long before the Holy Spirit is given to us as believers. E muito antes do Espírito Santo ser dado a nós cristãos. Okay, and that's what Jesus begins to talk about back in John. E aí, voltando lá para João, é disso que Jesus está falando. Now, actually, there's one more reference which we talked about a few months ago in John chapter 4. Na verdade, tem mais uma referência que a gente falou algum tempo atrás aqui em João capítulo 4. Jesus was speaking to the woman at the well. Jesus está falando com aquela mulher no poço. And he talks about him being able to give her living water. E que ele está falando que ele pode dar para ela água viva. Read that for him. João 4:10. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. So here he says that he has the living water to give to her. E aqui ele está dizendo que ele tem essa água viva para dar para ela. Okay, so Jesus now is at the Feast of Tabernacles. Então agora Jesus está na festa de He tabernáculos. stands up, he says, if any of you are thirsty, come to me. Ele se levanta e diz: Se alguém tem sede, venha a mim. And he says that whoever believes in him, E ele diz: E aquele que crê em mim, as the scriptures said, como diz a Escritura, would have rivers of living water flowing from his heart. terá rios de água viva fluindo do seu coração. do Okay, seu now interior. this is important too because it says it's coming from our hearts. Isso também é importante porque ele fala que vem do nosso coração. Now, when it talks about heart here, it's not literally talking about the organ here that is in our chests. Quando ele fala que é coração, ele não está falando do órgão coração explicitamente, literalmente. He's talking literally about the innermost part of our being. Mas ele está falando, como diz a nossa tradução, do seu interior, da essência do nosso ser. It could be translated as soul. Poderia ser traduzido como alma. Okay? From outside of his soul will be flowing rivers of living water. Que da alma dessa pessoa que crê vão fluir rios de água viva. How can that be? Como isso pode Well, acontecer? Jesus is talking about the Holy Spirit. Jesus está falando do Espírito Santo. That's what he says in verse 39. É o que ele fala no versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. So John explains very clearly, Jesus was talking about the Holy Spirit. Então, João, aqui o autor do Evangelho, explica claramente que Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. Why? Por quê? Because whoever believes in Jesus will receive the Holy Spirit. Porque qualquer um que crer em Jesus recebe do Espírito And Santo. that's what we see all throughout the New Testament. E é isso que a gente vê durante todo o Novo We Testamento. studied Ephesians not too long ago. A gente estudou Efésios não muito tempo atrás. And in chapter 1, it talks about when we believed in the message of Jesus, E no capítulo 1 fala que quando a gente crê na mensagem de Jesus, we received the Holy Spirit of promise. nós recebemos o Espírito da promessa. And he seals us E ele nos sela for
preservation and protection, para nos preservar e nos proteger, which we've talked about quite a bit. que a gente também já falou algumas vezes. Okay? This is very important because up to this point, nobody had the Holy Spirit dwelling inside of them. E isso é muito importante porque até esse momento aqui ninguém tinha o Espírito Santo habitando dentro de si. There's times in the Old Testament when the Holy Spirit comes upon somebody and empowers them to do something. A gente tem momentos no Antigo Testamento onde o Espírito do Senhor vem sobre algumas pessoas e capacita eles da autoridade para realizar algumas coisas. Or where it speaks to them and they speak through the Holy Spirit. Ou o Espírito fala com eles e eles falam através dessa pessoa. But never is the Holy Spirit dwelling inside of somebody. Mas nunca o Espírito Santo habitando dentro de uma pessoa. Now what it says here in verse 39 Mas o que diz aqui no versículo is 39 that the Holy Spirit had not yet been given because Jesus had not been glorified. é que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado porque Jesus não tinha sido glorificado ainda. He's saying eventually after I'm glorified, that's when the Holy Spirit's going to come. Então, eventualmente, quando eu for glorificado, é que o Espírito Santo virá. Okay? So this is what he talks about all throughout the book of John. Então, é disso que ele está falando durante todo o Evangelho de João. John chapter 14 verses 16 and 17. João 14, versículo 16 e 17, diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vem nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. So here he says very clearly that this is a future event. E aqui ele diz claramente que esse é um evento futuro. He says, I will pray to the Father and he will give you another helper. Ele diz: Eu pedirei, eu orarei ao Pai, e ele vai dar a vocês um novo ajudador, um And then at the conselheiro. very end it says, and he will be in you. E aqui no final ele diz: Ele estará em vocês. So this is the first time that we're seeing this. Essa é a primeira vez que a gente vê isso. He's talking about the Holy Spirit coming and dwelling in us as believers. Ele está falando do Espírito Santo vindo e habitando em nós como crentes. Then he says almost the same thing in verse 26 of chapter 14. E depois ele diz quase a mesma coisa no capítulo 14, versículo 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. So again, future thing, the Holy Spirit whom the Father will send. Então, de novo aqui falando no futuro, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que o Pai enviará. Okay? And then chapter 15 verse 26, basically the same thing. E depois, no capítulo 15 também, no versículo 26, diz assim: Quando vier o Conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. So again, all of this in the future tense. Então, de novo, tudo isso sendo falado no futuro. So he says, in the future, at some point, the Holy Spirit will come and dwell inside of you. Então ele diz: no futuro, em algum momento, o Espírito Santo virá e vai habitar em vocês. Okay? What happens then? O que acontece então? After Jesus rises from the dead, Depois que Jesus ressuscita dos mortos, he's crucified, he's buried, he rises again, ele foi crucificado, foi sepultado e depois ele ressurge, appears to his disciples, aparece aos discípulos and then tells them, receive the Holy Spirit. e ele diz a eles: recebam do Espírito Santo. And he breathes on them. E ele sopra sobre Okay? eles. He said, I've been glorified now. Eu fui glorificado. I've been risen from the dead. Eu ressuscitei dos mortos. Now it's time for you guys to have the Holy Spirit with you. Agora é hora de vocês terem o Espírito Santo em vocês. Okay? Now, in the New Testament, we've talked about this. No Novo Testamento nós falamos sobre isso. There are three prepositions that the Greek uses to describe the relationship of a human being with the Holy Spirit. Tem 3 preposições que são usadas para se referir à relação de um ser humano com o Espírito Santo. Okay? First one is para. A primeira é para. Okay, I don't know if I'm pronouncing that right in Greek, but it's Portuguese, right? Eu não sei se eu estou pronunciando ela corretamente no grego, mas no português sim. And that means with or alongside. E essa palavra para significa junto ou ao lado. Okay? The Holy Spirit is with or he is alongside all human beings. Então o Espírito Santo ele está presente junto ou ao lado dos seres humanos. And it says in chapter 16 of John that he is convicting people of their sin. E no capítulo 16 de João disse ali que ele convence as pessoas do pecado. Okay? The second word that we see is the word en. A segunda preposição que a gente tem é en. E-N.
E-N. Okay? And this means to be inside. E essa significa estar dentro. This is what we're talking about. É dessa que a gente está The falando. indwelling of the Holy Spirit. Essa habitação interna do Espírito Santo Okay? em Then the nós. third preposition is epi. E a terceira é epi. And epi means to be upon. E epi significa estar sobre. And this is what we see in Acts chapter 2 when the Holy Spirit comes upon the church at Pentecost. E é essa que a gente vê ali em Atos 2, quando em Pentecostes o Espírito Santo vem sobre a igreja. Okay. These things are very significant to us. Essas coisas são muito significativas para nós. Because with the Holy Spirit dwelling inside of us, Porque com o Espírito Santo habitando dentro de nós, we have something that no other human being has ever had up until that point. nós temos uma coisa que nenhum outro ser humano já teve até esse ponto. We have God in us. Nós temos Deus em nós. Do you guys understand that? Vocês entendem isso? God in us. Deus em nós. All Dentro the de nós. power of God, Todo o poder de Deus, the power to heal, o poder para curar, the power to o discern, poder para discernir, the power to love, o poder para amar, the power to have the force to carry out the things we're supposed to do, o poder para ter força de fazer as coisas que a gente precisa fazer, it's all inside of us. está dentro de nós. And so this brings us to Galatians chapter 5. Isso nos leva para Gálatas capítulo 5. Galatians chapter 5 is that important chapter that talks about walking in the Spirit. Gálatas 5 é um capítulo muito importante que fala sobre andar no He Espírito. says, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lusts of the Ele flesh. fala, ande no Espírito e você não vai atender aos desejos da carne. And then he talks about the works of the flesh, E ele fala das obras da carne, all the sins that we can get involved in. todos os pecados que a gente pode se envolver ali. And then he talks about the fruit of the Spirit. E ele fala também do fruto do Espírito. And he says, you can have either one. Ele fala, você pode ter um dos dois. If you walk in the Spirit, you're going to have more of the fruit of the Spirit. Se você andar no Espírito, você vai ter mais do fruto do Espírito. If not, you're going to have more of the works of the flesh in your Se não, life. você vai ter as obras da carne na sua vida. Okay, so this is your choice. Então essa é a tua escolha. You can either depend upon the power of God inside of you, Você pode depender do poder de Deus dentro de você, surrendering your will to His, rendendo a sua vontade à vontade de Deus, or you can walk in your own power in the flesh. ou você pode andar no seu próprio poder, na sua And própria you're going to força face na the carne. consequences of that. E vai ter que enfrentar as consequências disso. But this is only possible because of the indwelling of the Holy Spirit. Mas isso só é possível por causa da habitação do Espírito And Santo. so this is why Jesus says, come to me. E é por isso que Jesus diz, vem a mim. Come to me if you're thirsty. Vem a mim se você tem sede. You're going to have rivers of living water flowing from you. Você vai ter rios de água viva fluindo do seu interior. You're going to have the very power of God in you at all times. Você vai ter o poder de Deus dentro de você em todo o tempo. But he says you have to believe in Him. Mas você tem que crer nele. You have to come to Him to receive that. Você tem que vir a ele para receber isso. Because without Jesus, there is no Holy Spirit inside your life. Porque sem Jesus não tem Espírito Santo na sua vida. Okay, so this is really, really important. Então isso é muito, muito importante. Now again, when he talks about the living water, De novo, quando ele fala sobre água viva, and he compares that in all the passages that we see in the Old Testament e ele está comparando isso com todas essas passagens que a gente viu aqui no Antigo Testamento, with the broken cisterns that don't hold water, com a cisterna rachada que não retém água, with people who are thirsty, longing for something more, com as pessoas que estão sedentas buscando algo mais. we see that he's talking about satisfying our souls. A gente vê que ele está falando sobre satisfazer a nossa alma. This is what we're looking for in life. E é isso que a gente está buscando na vida. We're looking for satisfaction. A gente está procurando satisfação. Man, I went out, I lived in the world. Eu já vivi no mundo. Okay? I went after everything that the world told me to go after. Eu já corri atrás de tudo que é coisa que o mundo me disse pra Man, you correr need to atrás. drink more of this, then you're going to be happy. Cara, você tem que beber mais disso aqui, daí você vai ficar feliz. Smoke this, then you're going to be happy. Fuma isso daqui, daí você vai ficar feliz. Get these girls, then you're going to be happy. Vai com essas meninas aqui, você vai ficar feliz. Okay? We need to have wilder parties, then you're going to be A happy. gente vai ter umas festas mais loucas ainda, aí você vai ficar feliz. And I would go out with my friends, E eu saía com os meus amigos, come home, chegava em casa, get out in the front of my house as I'm walking up to the front door. e ali em casa, quando eu tava saindo pela porta da frente, I felt so empty. entrando pela porta da frente, eu me sentia tão vazio. I felt so empty, and there were times I thought, why am I so empty? Eu me sentia tão vazio que eu pensava, por que eu tô me sentindo tão vazio? Because all the things the world told me would satisfy me doesn't satisfy. E todas as coisas que o mundo me dizia que iam me satisfazer, não estavam me satisfazendo. Only the living water can truly satisfy us. Porque só a água viva pode satisfazer. And that only comes through Jesus. E isso só vem através de Jesus. Okay, so we come to Jesus, we receive that satisfaction, Então a gente vem pra Jesus e a gente recebe essa satisfação. and he says, you know what? Because I'm not going to be here, I'm going to put the Holy Spirit inside of you to take you the rest of the way. E ele diz assim, como eu não vou estar presencialmente aqui, eu vou enviar o Espírito Santo que vai estar em vocês e ele vai acompanhar vocês até o fim. This is amazing, Isso é demais. okay?
Never before did human beings think about God living inside of me. Nunca os seres humanos tinham pensado em Deus habitando dentro de mim. It wasn't a possibility. Não era uma possibilidade, Now it is. mas agora é. We have it A gente tem isso for those of us who are in Christ. para aqueles de nós que estão em Cristo. We just need to walk in it. Nós só precisamos andar nisso. This is why in Ephesians, Paul says this. E é por isso que em Efésios, Paulo diz He says, God can do more than you can ask or even imagine. que Deus pode fazer muito mais do que vocês podem imaginar. Okay? More than you can imagine. Mais do que você pode pedir ou imaginar. Okay, Muito mais do que você pode imaginar. Okay? And he says that that's through the power that works in you. E isso é pelo poder que opera em vocês. What's the power that works in us? Qual é o poder que opera em nós? The Holy Spirit. O Espírito Santo. Okay? So we have the power that's here. We're just not choosing to walk in the Spirit all the time. Então nós temos o poder de Deus em nós, mas a gente escolhe não andar no Espírito o tempo todo. We have to actually choose to surrender to Him every day. Nós temos que decidir nos render a Ele todos os dias. Every single day. Todos os dias. This is the Spirit-filled life. Essa é a vida cheia do Espírito. Okay, now, after Jesus says all this, Então, depois de Jesus dizer tudo isso, we see that the people are divided again. a gente vê que as pessoas estão divididas de novo. Okay, let's look at the second part. Look at verse 40 through 42. Vamos olhar aqui do 40 até o 42, lá em João 7. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente esse homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. E ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? So, some of the people think this is the prophet. Então algumas pessoas pensam, ele é o profeta. We talked about that a few weeks ago in Deuteronomy 18. A gente falou lá em Deuteronômio 18 sobre esse negócio do profeta. You can read about that. Você pode ler lá sobre isso. Some people say, no, this is the Messiah. This is it. Outras pessoas falavam, não, ele é o Messias, é o Cristo. Okay? And other people were saying, no, wait, how can he be the Messiah? He's from Galilee. E outras falavam assim, não, ele não pode ser o Messias, ele é da Galileia. Right? He's Jesus of Nazareth. Ele é Jesus de Nazaré. Nazareth is a little town up by the Sea of Galilee. Nazaré é uma cidadezinha ali no mar da Galileia. And they said, no, he's got to be from Bethlehem. That's what the scriptures say, which is true. E eles falam, mas a Escritura diz que ele tem que ser de Belém. E a Bíblia realmente Bethlehem's diz isso. down in the south near Jerusalem. Mas Belém fica lá no sul, perto de Jerusalém. Okay? There's no connection there. Não tem conexão nenhuma ali. But what they didn't know because they didn't ask him Mas eles não sabiam porque eles não tinham perguntado is para that, ele. of course, he was born in Bethlehem. É claro que ele tinha nascido em Belém. He was just raised in Nazareth. Ele só foi criado, ele cresceu em Nazaré. So the people are all divided. They're confused and they're trying to figure out who this guy is. Então as pessoas estão ali confusas e tentando descobrir quem que é esse cara. And that's what it says, verse 43 and 44. E é aí que vem o versículo 43 e 44. Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. So again, the people are divided. Então as pessoas estão divididas. And it says that some people wanted to take him. E diz que algumas pessoas queriam prendê-lo. Okay? I mean, literally, they wanted to take him and throw him in prison. That's what the word means. Literalmente queriam pegá-lo e levar para a prisão. É isso que a palavra aqui quer dizer. But it says nobody touched him. Mas diz que ninguém encostou nele. Okay? Which is what we talked about last week, right? E a gente falou disso também na semana passada. It wasn't his time. Não era a hora dele. Nothing can happen to Jesus until God says, now it can happen. Nada pode acontecer com Jesus até que Deus diga, agora é o momento. Because God is in control. Porque Deus está no controle. Okay. Now, we move into the leaders. Então a gente vai para a parte que fala dos líderes. Okay? The leaders before had sent officers, I believe from the temple, to take Jesus and bring him back to him. Esses líderes, eu acredito que eles tenham enviado oficiais do templo para prender Jesus. So they're basically saying, go there and arrest this man and bring him back. Eles estão falando, ó, vão lá, prende esse cara e traz ele para cá. And they come back without Jesus. E aí os guardas voltam sem Jesus. Look at verse 45 and 46. Olha no versículo 45 e 46. Finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. So they're saying, hey, where's the guy? We sent you to take him. E aí eles chegam lá e os líderes perguntam: cadê o cara? Vocês foram lá para buscar ele? And their response is so awesome. E a resposta deles é tão fantástica. No one ever spoke like this man.
Eles dizem, ninguém nunca falou como esse homem fala. How awesome is that? Cara, que demais é isso. No one ever spoke like this man? Ninguém nunca falou como esse homem. It's because Jesus is speaking with such power, such authority. É porque Jesus está falando com tanto poder e tanta autoridade. Remember, he is God in flesh. E lembra que ele é Deus encarnado. And he said at the Great Commission, E ele falou na grande comissão. he says, all authority on earth and heaven and earth has been given to me. Toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a mim. No one else can say that. Ninguém mais pode dizer So isso. imagine him preaching with all that power and authority. Então imagina ele pregando com todo esse poder e autoridade. And these guards, they go there, okay, let's arrest this guy. E esses guardas chegam ali, beleza, vamos lá prender esse cara. And they start to hear these words. E eles começam a ouvir as palavras de Jesus. And they just freeze in their tracks. E eles ficam congelados, eles Man, paralisam. I know a little bit about that. Eu sei um pouco disso. Okay, I was, like I said, in the world, in rebellion. Eu estava no mundo em rebelião. And I decided one night, for a perverse reason, to go to a Bible study. E numa noite, por uma razão muito perversa, eu decidi ir num estudo bíblico. Okay, I was trying to deceive my mom. Eu estava tentando enganar minha mãe. I was like, Mom, I'm going to go to this Bible study. Eu falei, mãe, eu posso ir nesse estudo bíblico? And then my plan was to later on go on out and party. E meu plano, na verdade, era depois do estudo bíblico sair. And so I get to this Bible study, okay, let's hear what they have to say. E aí eu cheguei lá no estudo bíblico e falei, vamos ver o que esses caras vão falar. And these guys start teaching this very simple Bible study about not partying. E esses caras começaram um estudo bíblico muito simples sobre não ir para festas. Okay? And I felt so convicted by what they were saying. E eu me senti tão convicto pelo que eles estavam dizendo. And I was like, man, I think this is the truth. E aquilo me convenceu, eu falei, cara, eu acho que isso é verdade. I think what they're saying is true. Eu acho que eles estão falando é verdade. And I was like, man, this is scary. Cara, isso é assustador. I want to investigate this more. Eu quero investigar melhor isso. Now, aí. it took me like a year and a half to come around, right? E demorou 1 ano e meio pra eu dar essa volta toda. But it was like feeling that wow, this sounds like truth. That changed me. Mas aquela sensação que eu tive de que, nossa, isso parece verdade, mudou a minha vida. Imagine these guys coming to arrest Jesus and hearing him speak the truth. Imagina esses caras chegando ali pra aprender Jesus e escutando as verdades que ele estava And dizendo. all of a sudden they're saying, whoa, I don't know if we should arrest this guy. E de repente eles começam a pensar, oh, acho que a gente não devia prender esse cara. Something different about this guy. Tem alguma coisa diferente nesse cara. Okay, you don't want to touch somebody like that. Você não quer chegar lá e mexer com alguém assim. Okay, they got more power than you and you know that. Você percebe que ele tem mais poder do que você. Okay, and so they back off. Então eles se afastam. Okay, now, Jesus is preaching with this power. Então Jesus está pregando com esse poder. Remember what we talked about in John chapter 6? Lembra que a gente falou em João capítulo 6? Actually, what Jesus said in John chapter 6. Na verdade, o que Jesus falou no Look João at John capítulo 6, 6. verse 63. Olha ali em João 6, 63. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. He said, my words are spirits. Ele diz, as minhas palavras são Espírito. My words are truth. Minhas palavras são He said, verdade. everything that I'm teaching here, this comes from the spirits. Tudo que eu estou ensinando aqui vem do Espírito. This is what you need. É disso que você precisa. Other teachers, they teach good things. Outros mestres estão ensinando boas But they coisas. couldn't say that they were teaching spirit words. Mas eles não podiam afirmar que estavam ensinando palavras que eram Espírito. Jesus was preaching the word of God. Jesus estava pregando a palavra de Deus. And these guys, even if they're going to do the work of someone evil, E mesmo que esses caras estivessem indo fazer a obra de alguém do mal, they're hearing these spiritual words. eles estão ouvindo essas palavras que são Espírito. They're hearing the truth. Eles estão ouvindo a verdade. And that starts to penetrate into their hearts. E isso começa a penetrar no coração deles. And they're so blown away by this E eles ficam maravilhados com isso. that they literally go back and tell their leaders, we couldn't do it. A ponto que eles voltam para os líderes e falam assim, a gente não conseguiu. Okay? Sorry, we couldn't arrest this guy. Desculpa aí, a gente não pôde prender esse cara. That's serious stuff, right? Isso é muito sério. Okay, now look at the reaction of the leaders. Mas olha aqui a reação dos líderes. Verse 47 through 49. O 47 ao 49 de João 7. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. So they're saying, hey, so you guys are deceived, huh? Então eles falam, vocês foram enganados também, né? That's ridiculous. This crowd is being deceived. You guys are deceived. Isso é ridículo, essa multidão está sendo enganada, vocês estão sendo enganados. And they get all righteous on them. E eles começam a ficar todos justos. Were any of us deceived?
Será que algum de nós aqui foi enganado The também? spiritual leaders of the day, were we deceived by this man? Algum dos líderes espirituais aqui da época foi enganado? He says none of the Pharisees have believed. Nenhum dos fariseus creu nele. No, that's not true. Mas isso não é verdade. Because what we see in the very next verse is that we start talking about Nicodemus. Porque o que a gente vê no próximo versículo é que começa a falar de Nicodemos. Nicodemus is the guy from John chapter 3. Nicodemos é aquele cara de João capítulo 3. He goes to Jesus at night and starts asking him questions. Que vai para Jesus à noite, escondido, para perguntar algumas coisas. And Jesus is like, you're never going to get this unless you're born again. E Jesus fala para ele assim, você nunca vai entender essas coisas se você não nascer de novo. And Nicodemus is like, well, what do you mean? Like, go into my mom's stomach again? I don't understand that. E Nicodemos tá tipo, desculpa, eu não entendi. Você tá falando de eu voltar pra barriga da minha mãe de novo? And all of a sudden Jesus starts to take him like super deep into the scriptures. E de repente Jesus começa a levar ele muito profundo nas escrituras. And he talks about us having a spiritual birth. E ele fala sobre um nascimento espiritual. Not a physical birth, a spiritual birth. Não físico, espiritual. And I don't think Nicodemus understood everything. E eu não tenho certeza se Nicodemos entendeu tudo ali. But it was enough to make him more curious. Mas foi suficiente para deixar ele mais curioso. Okay, now these guys are like, none of the Pharisees have believed. Mas esses outros caras estavam tipo, nenhum dos fariseus creu They don't nele. even know what they're talking about. Ele nem sabe do que ele tá falando. They're so arrogant. Eles são tão arrogantes. They've hardened their hearts so hard against these people, Eles, against Jesus, sorry, eles endureceram tanto o coração deles com relação a Jesus that there's no way they'll ever believe. que eles não têm maneira nenhuma de crer. We meet people like that sometimes. A gente conhece algumas pessoas assim, às You try and vezes. talk to them about Jesus. Você tenta falar com elas sobre Jesus. It doesn't matter what you say, they're going to deny it. Não interessa o que você diga, eles vão negar. Okay? I remember talking with a relative of mine one time. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um parente uma vez. And I'm talking to him about the scriptures. E eu estava falando com ele sobre a Bíblia. And sobre he's like, no, I don't think those are trustworthy. E ele estava assim, eu não acho que elas sejam This confiáveis. was written after Jesus already did all this stuff. Elas foram escritas depois que Jesus fez todas essas I coisas. said, no, it can't be. Look at this and this and this. Eu falei, não tem como. Olha aqui, olha essa evidência, essa e essa. And he said, no, I don't believe that. Ele falou, não acredito nisso. Oh, the evidence shows that it's true, right? Eu falei, bom, mas a evidência mostra que é verdade, But né? he's like, no, I don't want to believe. Mas ele tava, não acredito. That's não like quero these acreditar. guys. É tipo esses caras. Okay? When we were up in the northeast of Brazil, I met these British guys. Quando a gente tava lá no Nordeste do Brasil, eu conheci esses caras ingleses. And this guy was like, hey, so what are you doing down here? E aí ele falou, o que você tá fazendo aqui? And I said, well, I'm a missionary with my church. I'm a pastor. Eu falei, bom, eu sou um missionário na igreja, eu sou um pastor. And then so we started talking. E a gente começou a conversar. And he's like, no, I don't believe in Jesus. E eles estavam, não acredito em Jesus. And I said, really? Well, what do you think about all the amazing things that he did? Eu falei, mas, bom, o que você acha das coisas fantásticas que ele fez? And he said, no, these miracles, they were all made up. They're not real. Ele falou, não, esses milagres aí, eles são todos inventados. Isso não é realidade. Really? How do you know that? Eu falei, sério? Como é que você And sabe he's like, disso? no, I know how he did a lot of the miracles. E ele falou, não, eu sei como ele fez muito desses And he milagres. said, you remember when he walks on the water? Ele falou, lembra quando ele andou sobre a água? Yeah, I remember. Ele falou, And he sim. said, I know how he did that. Ele falou, eu sei como ele fez isso. Really? How did he do that? Eu falei, sério? Como ele fez? He said, well, the lake is really shallow. Ele falou, que o mar é muito, o lago, né, é muito raso. And there's rocks that go all the way out. E tem umas pedras que vão ali por esse caminho. So he was walking on the rocks and they thought he was walking on the water. E ele tava ali pisando nessas pedras e eles acharam que ele tava andando em cima da água. I said, well, if the water was so shallow, how did they get 12 men in a boat? E eu falei, bom, se essa água era tão rasa, como é que eles tinham 12 caras dentro de um barco? And he said, no, it's like a canoe. It's like one of those really shallow Ele boats. falou, não, era tipo aquelas canoas bem rasas, assim. Okay? Now, this is absurd because even the scriptures say that one of the boats that they were in, Jesus went down to the lower level and took a nap. E isso é impossível, porque até outras passagens falam que eles estavam num barco como esse e Jesus foi pro nível mais baixo pra dormir. And this lake, I think, is like 15 miles across. E esse lago tem tipo umas 15 milhas. Okay, so it's like super huge. There's no way a lake is this deep all the way across. E é tipo um lago muito extenso, é impossível que ele seja tão raso, uma extensão tão grande. But the guy was like, I don't want to believe in Jesus. Mas esse cara tava tipo assim, eu não quero acreditar em So he would Jesus. prefer to believe in something that's so absurd, so impossible, Então ele preferia acreditar numa coisa que é tão absurda e tão impossível, because he doesn't want to believe in Jesus. porque não quer acreditar em Jesus. That's what happens sometimes. E acontece isso às vezes. And that's what, unfortunately, the religious leaders of the day were doing to Jesus. E infelizmente é isso que os líderes religiosos estão fazendo com Jesus aqui. Okay, now let's look at the very end, verse 50 through 53. Então vamos pro final aqui, dos 50 ao 53. João 7. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo, para saber o que ele está fazendo? E eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então,
cada um foi para sua casa. Okay, so Nicodemus comes in trying to be rational. Então Nicodemos chega ali tentando ser racional. Okay, you can't be rational with people who are irrational. Você não consegue ser racional com pessoas que são irracionais. Believe me, I have tried. Acredita em mim, eu já tentei. Okay, you try to talk to someone who's all worked up, all emotional, it doesn't work. Você fica tentando ali conversar e convencer uma pessoa que tá toda alterada e tá emotiva e não vai funcionar. Okay, Nicodemus comes in, he says, "Listen, guys, hey, let's not judge this guy before we know everything that he's trying to do." E aí Nicodemos chega ali e fala assim, pessoal, calma aí, a gente não vai julgar esse cara antes de saber o que ele realmente tá fazendo. And they're like, "What? What are you, a Galilean? Get out of here." E eles falam, que? Você agora é Galileu também? Vai embora daqui. Okay, and so what they say is, has there ever been a prophet that's come from Galilee? E eles falaram, já teve algum profeta que veio da Galileia? There actually has. Na verdade, sim. Okay, if you look at the story of Jonah, you know Jonah and the big fish, Se você vê a história de Jonas ali, Jonas e o grande peixe, he was from the region of Galilee. ele era da região da Galileia. And also, I believe it was Elijah. E até eu acredito que Elias também. Okay, I think both of them were from the region of Galilee. Eu acredito que Elias também era da região da Galileia. So again, these guys, they're so indignant that they're not even speaking what's correct. Então esses caras eles estão tão indignados que eles não estão nem falando coisas que fazem sentido. Okay, and then it says they all left and went their way. E aí diz que cada um foi para sua casa. Okay, this is what we want to be careful with, right? E é aqui que a gente tem que ficar atento, tomar We cuidado. want to open our hearts to the truth. A gente quer abrir o nosso coração para a verdade. Jesus gives us the truth right here in His Word. Jesus nos dá a verdade na sua palavra. So we want to read it, we want to understand it, Então a gente quer ler e quer entender so that we can receive the truth and grow closer to Jesus. para que a gente possa receber a verdade e estar mais próximo de Jesus. Let me tell you, if Jesus isn't the truth, let's go home. Deixa eu te falar, se Jesus não é verdade, vamos para casa. But man, I've read the thing, I've looked at the evidence. There's no way around it. Jesus is the truth. Mas cara, eu já li aqui a Bíblia e eu já vi as evidências, não tem como Jesus não ser verdade. And then he later on says, I am the way, the truth, and the life, and no man comes to the Father except through me. E até ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Okay, so this is really, really important stuff, right? Então isso é muito, muito importante. Okay, now, for those of us who are already Christians, we see the beginning. This is really big. Então, para aqueles de nós que já somos cristãos, a gente vê no começo que isso é muito grande. We want to have this experience. We want to feel the rivers of living water flowing from our souls. A gente quer ter essa experiência, a gente quer ter esse rio de água viva fluindo da nossa alma. It's not some individual event. Não é uma coisa individual. It's not like, well, I had a river flowing from me on December 13th, 1999. Não é uma coisa isolada ali, tipo, eu tive o rio fluindo de mim ali em dezembro de... Whatever. Dezembro de 99. Dia 2 de dezembro de 99. The idea is that this river is flowing all the time. A ideia é que esse rio fica fluindo o tempo todo. It's walking in the Spirit. É andar no Espírito. It's allowing Him to lead our life, not us. É permitir que Ele guie a nossa vida e não nós. It's us surrendering ourselves to Him every single day. É render sujeitando a nossa vontade a Ele todos os dias. When we're at work, quando estamos no trabalho, we're at home, em casa, when we're at church, na igreja, when we're working out, nos exercitando, whatever it is that we do, we're doing it in the Spirit. Qualquer coisa que a gente faça, a gente faz no Espírito. This is our goal. Esse é o nosso The objetivo. more we walk with Him, the more fruit He begins to produce in Quanto our lives. mais a gente anda com Ele, anda nele, mais fruto Ele produz na nossa vida. And this is the only way that we're going to feel that true satisfaction in life. E essa é a única maneira que a gente vai sentir essa satisfação verdadeira na vida. All right. So tonight we're going to have another time of worship, as usual. Então a gente vai ter mais um tempo de louvor, como sempre. We have communion in the back. A gente vai ter a ceia lá no fundo. So if you're a believer in Jesus tonight and you want to remember the body and the blood of Jesus, you can do that. Então, se você essa noite é um crente em Jesus e você quer fazer isso em memória dele, você pode ir lá e tomar a ceia To remember the sacrifice that He made for your sins. para lembrar do sacrifício que ele fez pelos seus pecados. But man, let's praise this amazing Jesus. Mas vamos louvar esse Jesus maravilhoso. Okay, let's stand and worship the Lord. Vamos levantar e adorar o Senhor.